Olá meu povo, a benção de todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tátio Andilo, estamos aqui para conversar sobre a nossa fantástica religião, o Candomblé. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, são mais de 3.200 inscritos. Estou muito feliz de alcançar essa marca, vamos crescer. Se você não é inscrito aí, peço que se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo para a gente aparecer cada vez mais na internet falando sobre nossa religião, ok? No vídeo de hoje eu gostaria de abordar um assunto que tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas a gente está aqui para bater papo, trocar uma ideia e raciocinar junto a respeito das nossas coisas do Candomblé, certo? Como eu sempre falo, todas os meus vídeos que eu faço, né? É a respeito de alguma postagem, algum assunto que a gente conversa no grupo ou com alguém, me desperta interesse, me desperta o raciocínio e eu gosto de fazer o vídeo para a gente falar a respeito, né? Para que eu compartilhe do meu raciocínio com vocês, né? E vocês darem a opinião também, que é muito importante, que a gente aprende pra caramba. Então, eu vi uma postagem no Facebook de uma pessoa dizendo assim, exatamente assim, eu vou levar meus filhos para o Candomblé. Eu vou levar meus filhos para o Candomblé. Porque se a religião é boa para mim, também será boa para eles. Bom, gente, eu não concordo muito, não. Eu adoro criança no Candomblé, continuidade, mas eu gosto de criança no Candomblé. É o seguinte, acabou o Candomblé, os filhos dos filhos de santo ficam ali brincando no meio do salão, tá, se divertindo. Eu acho isso bem bacana. Agora, quanto a você escolher pelo seu filho a religião que ele vai praticar, é meio complicada. Lógico, existem centenas, milhares de crianças, eu conheço dezenas de crianças iniciadas que seguiram seus pais. Uns foram por problemas de santo, outros foram porque o pai quis iniciar, porque é da religião dele, se achou no direito. O que acontece, gente? Eu acho que uma das coisas mais bacanas que nós temos na nossa vida é direito de escolha. Mesmo que ela seja certa ou errada, é nossa escolha, é minha escolha. É eu escolher o que eu quero para mim, não alguém escolher por mim, mesmo que seja meus pais. Porque o teu pai, a tua mãe, certamente querem o melhor para você, para as crianças, né? O pai e a mãe querem o melhor para a criança, mas nem sempre o melhor que o pai acha que é para a pessoa vai ser melhor para ela, né? Então a vida é repleta de escolhas. Nós vivemos num mundo moderno onde as possibilidades da vida de uma pessoa, ainda mais quando é uma criança, ela é aberta. O mundo é aberto para a pessoa escolher e a pessoa enveredar por um caminho, e nessas escolhas também existe a escolha da religião. Eu, fazendo esse vídeo, eu não estou dizendo que eu sou contra a quem inicia seus filhos no Candomblé, né? Só estou falando, botando uma posição que a criança, quando cresce, tem direito de escolher. Eu vou citar o meu exemplo. Quando eu era menino, aqui na casa de meu pai e da minha mãe, né, eu fui criado dentro de um terreiro de Umbanda. E eu, quando era menino, eu não podia sair, né? Lógico, criança, eu tinha que ficar dentro de casa, botava a roupinha branca que minha mãe fazia para mim e vinha para macumba. Vou botar até foto aí para vocês verem. E ajudava, tocava, aprendia a tocar macumba, pau, adorava as festas de irê, né? E às vezes eu ia dormir, acordava de manhã e ainda tinha macumba, que aqui o pau quebrava de um dia para o outro, o bagulho era frenético. Mas o que aconteceu? Quando eu fiquei adolescente, eu me desvinculei da religião. Eu não fui iniciado na religião menino, minha mãe nunca me quis. Minha mãe sempre falou para mim, deixa ele crescer para ver qual é o caminho que ele vai seguir. E quando eu fiquei adolescente, fui provar da vida, sair, namorar e tal, não sei o quê, passear, ir para as boates, porque é difícil você participar de uma religião que te prende final de semana, e geralmente sábado à tarde para noite. E quando tu é adolescente, está com sede da vida, está com sede de sair para a rua e tal, você quer brincar, quer passear, e uma iniciação religiosa te obriga
a quem tem responsabilidade te obriga a frequentar. Você tem o seu compromisso religioso que tem que cumprir. Foi o que aconteceu. Quando eu saí da adolescente para a fase adulta com 20 anos, aí sim, eu fui numa casa de candomblé, me apaixonei pela religião, novamente, pelo candomblé que eu não conhecia, só conhecia a Umbanda. Daí, Oxum me suspendeu, um ano e pouco depois, me confirmou, eu tinha 20 anos, 22 anos, 22 para 23, e aí começou a minha caminhada religiosa, porque eu escolhi ser do candomblé. As pessoas, tem muita gente que entra para a religião e sai. Quanta gente que vai lá, faz a jura, né? Na hora da feitura e tal, jura por tudo e depois quebra isso. Porque é como eu falei no vídeo passado, as pessoas acham que o candomblé tem que ser uma resolução na sua vida de todos os seus problemas. Aí quando a pessoa não consegue resolver a sua vida achando que tem que ficar rica, vamos dar um exemplo, no candomblé não consegue ficar, ela simplesmente sai. Porque ela acha que a religião, as entidades, as divindades, tem que dar para ela tudo o que ela precisa, que ela acha que é dela. E não é assim, né? Então você imagina você iniciar uma criança, um filho, ele está te acompanhando, tem dever religioso, porque está te acompanhando, ele fica adolescente, aí por exemplo vai estudar, vai se formar, quer se formar, sai, encontra pessoas diferentes de outra religião e gosta de outra religião. Como é que vai fazer isso? E a sua iniciação vai ficar pendente? Isso vai trazer problema para ela no futuro, porque são vínculos interrompidos. Estão me entendendo? E a pior coisa que tem dentro do candomblé, dentro de uma religião nossa, que é iniciática, é um ciclo interrompido. Você sempre fica devendo. E você retomar isso é complicado e é difícil, eu sei, porque a gente é o que mais vê por aí. A gente chegava aqui para se consultar com a minha mãe ou com as entidades dela, que tinha saído do candomblé e a vida tinha ido ao fundo do poço. E para retomar essa positividade da vida da pessoa, que dependia da religião, era complicado. Então eu acho que o papel fundamental de um pai e de uma mãe, quanto à questão, todas as questões da vida de uma pessoa, é orientação, educação. Na profissão, vive ser uma pessoa de bem, o filho ser uma pessoa de bem, ter uma boa profissão, estudar e seguir uma religião boa, uma religião que lhe dê paz, lhe dê tranquilidade, paz de espírito, crescimento espiritual. A religião serve para isso. A religião não é resolutista na vida, não é para resolver problema de ninguém, é para te dar força para que você esteja forte para resolver os problemas da sua vida. Então é por essa razão que eu acho que não se deve iniciar a criança. Ah, mas a criança está com problema de saúde, o santo está cobrando. Aí é outro caso. Iniciar uma criança por causa de uma herança familiar que ela carrega, a vida dela não vai andar, ou ela vai ficar doente e tal, aí eu sou de acordo. Agora, iniciar, por achar que o candomblé é bom para mim e eu tenho que iniciar meus filhos, não sou de acordo. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos e nenhum deles me seguiu. O mais velho toca na igreja católica, é baterista, toca violão, guitarra, órgão e tal. Agora, ele é um bom filho do Ogum. E agora ele está se interessando, porque tem um assentamento de Ogum aqui na casa, a cuidar desse Ogum para as coisas dele andar e caminhar. Pedir a força a esse santo. E está conseguindo. O outro filho do meio, ele segue um amigo dele que é evangélico. Me respeitando a mim, a minha família. Ele pode seguir o caminho que ele quiser. Respeitando a minha religião, o problema é dele, a vida de cada um. Eu não posso escolher mulher para meus filhos, não posso escolher profissão nem nada. A minha profissão foi boa para mim ou é boa para mim, a do meu filho já é outra. O caminho dele é diferente, a vida dele é dele. Então é por isso que eu acho que nós devemos esperar a criança se aprumar, crescer, pelo menos se tornar adolescente,
né? Que é uma fase de escolha da vida muito cruel, porque o homem, ele tem que escolher na época da adolescência, que é essa época que ele está pulsando de vida, cheio de vibração, cheio de tesão, cheio de tudo, tem que escolher em estudar para ser alguém quando tiver mais tarde, e quando chegar numa idade de 50, 60 anos, está tranquilo na vida. E essa escolha de ser praticante de qualquer religião que seja, tem que partir dele. A orientação é excelente, é o dever do pai e da mãe. Agora, escolher pela pessoa, não. Eu não escolho. Meus filhos tiveram educação católica, que a minha esposa é católica, apostólica, vai todo domingo na missa, e eu deixei por conta dela. Se eles quisessem vir para o meu lado, que viesse. Um já chegou. O outro, de 15 anos, que é o mais novo, está precisando de cuidados. Aí eu vou cuidar dele, já escolhi uma pessoa para cuidar do meu filho, mas eu não vou escolher, não vou falar, você agora tem que seguir. Ele vai fazer algumas coisas e depois é com ele, o problema não é. Eu não vou firmar compromisso dele na religião. Ele precisa de passar por alguns procedimentos por ele mesmo, pela cabeça, pelo caminho, por alguns problemas de saúde. Aí vamos lá, correr atrás. Mas ele já tem 15 anos, já pode pensar melhor. Então, gente, era essa reflexão que eu queria trazer, que eu acho bem pertinente. Tem gente que, às vezes, tem coisas pequenas que a gente pode pensar e a gente não pensa. A gente acha que está tudo normal. Ah, meu filho, eu boto ele no candomblé. Não, eu acho que esse não é o correto. Não estou criticando quem o faça, nem condenando quem o faça e nem apontando verdades para o candomblé. Eu não sou dono da verdade, sou dono da minha verdade, do meu raciocínio, do meu pensamento. E o que eu falo aqui sobre o candomblé é sobre a minha prática, é sobre a minha vivência, é sobre a minha história. Então eu sirvo com exemplo com mais de 30 anos de confirmado. Eu acho que eu sirvo. As pessoas não me seguem à toa, não é isso? Bom, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, os inscritos, muito obrigado. Zamba Quatessá, estou muito feliz com o número de inscritos alcançado, a marca alcançada. Vamos lá, se você não é inscrito, comente, curta, compartilhe esse vídeo para ele propagar pela internet, dar mais visibilidade ao canal, ok? Um abraço a todos, a benção e até o próximo vídeo.